Olá, Cristina. Olá, Sofia, está tudo bem? Tudo bem? Já a acusar o final Pois eu do sei, antes ano? de começar, deixa-me só interromper. Parabéns, 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 parabéns. O prémio de professora do ano, isso é Opa, espetacular, foi espetacular assim, obrigada. mesmo. Foi assim, olha, fiquei com o meu coração todo apertado, porque, Porquê? não sei, eu acho que sou uma pessoa muito extrovertida, mas depois não sei receber elogios, sabes? Ai, sabes que eu acho que isso é muito típico das mulheres. Claramente, claramente. E então, fiquei muito comovida, porque foi assim muito bonito. Houve muitos miúdos depois que vieram falar comigo, sabes, a dizer-me, pronto, dar-nos parabéns, e dizer que era muito merecido. E isto trouxe-me uma grande constatação, que eu acho que é exatamente isto que eu preciso, que é estou a fazer alguma coisa certa, sabes? Dá-me aquela ideia de que eu tenho muito propósito, às vezes até falo isto com as minhas filhas, que é eu gosto muito de impactar os outros no sentido de, eu acho que já disse isto aqui, de que eles saiam do pé de mim diferente do que chegaram, sabes? Trazer algum acrescento à vida das pessoas. E eu sinto que faço isso com estes miúdos, não é? Que muitos deles eu dou aulas ao primeiro ano, então hum, é uma. É ali muito, muito confuso, muitos deles vêm fora de casa, estão assim muito mais vulneráveis e eu tenho a ideia que além como eu costumo dizer na biologia e na vida, também há aqui um colinho às vezes que é preciso e depois vê-los voar é assim muito, muito emocionante, é muito bom. Olha, eu como mãe de dois filhos que foram estudar para fora, só posso agradecer essa atenção. De facto, eu Hum. sinto como mãe que fico muito mais segura ao saber que são acompanhados por professores e, e saber que se acontecer alguma coisa, eu naturalmente não consigo pôr-me ao pé deles em 10 minutos, não é? Claro, Como se estivessem claro. aqui. Saber que há um adulto na sala é muito importante. Portanto, em nome de todas as mães dos teus alunos, olha, obrigada. Obrigada, fico mesmo feliz. Olha, Cristina, eu hoje vinha propor-te aqui um tema que é, eu ia-te dizer que estou extremamente cansada. Chega aqui ao final do ano letivo, que na verdade nós achamos que o ano civil é que importa, não. Nós vivemos todos tendo em conta as férias do verão, né? Ou depois das férias, ou antes das férias, pelo menos é o que eu tenho visto nas pessoas. Gostam muito de ver o início do ano, janeiro, é que vai ser diferente, ou o dia a seguir ao aniversário. Não, o setembro para mim é que é o que é o momento dos reconheços, dos Já recomeços. tivemos essa conversa, até porque para mim faz sentido é recomeçar na primavera, certo? Exato, estás a ver, para mim o setembro, porque eu acho que é um momento de pausa, um momento em que depois tu acreditas que tudo vai ser diferente e tal. Mas é exatamente desta pausa que eu queria falar contigo hoje. Cristina, tu sabes quando é que precisas de fazer pausas? Pergunta 2. E fazes? Se eu sei quando é que começo a sentir, aliás, há uns episódios atrás que eu estive a rever e nota-se que eu estou ali mesmo, mesmo, mesmo estafada. E quando senti, quando sinto que chega àquele limite, revejo a minha agenda e marco uma pausa. Aliás, eu estou a regressar agora de uma pausa. E tem piada tu estares a perguntar isso, porque fui para quase o fim do mundo. Fim do mundo em Portugal, não é? Fui para o Portugal profundo. Onde as vias de comunicação são terríveis, mas aquilo soube-me pela vida. E o que me impressionou foi, nós estávamos na piscina, com os passarinhos a cantar e a piscina tinha aquelas cascatas de água, portanto ouvíamos a água, os passarinhos a cantar, rodeados de verde, portanto aquele cheiro, a natureza, muitas abelhas, muitas borboletas, e estava ao meu lado, bem, relativamente afastado, mas aquilo confesso que me estava a fazer confusão, e eu só percebi depois porque é que me estava a fazer confusão. Porque eu estava a tentar usufruir daquilo tudo, que era o que eu estava mesmo a precisar, era dessa pausa e ele principalmente, ela também estava um bocado sossegada, mas ele não se calava com uma viagem que queria fazer à Tailândia, se era uma semana, se era 2 semanas, se era 3 semanas. Eu pensei, este homem não está a usufruir rigorosamente nada daquilo que está à volta dele. Deixa-me lá fazer-te aqui um Impressionante comentário. imenso. Deixa-me fazer-te aqui um comentário. É curioso porque, e eu vou aqui pôr o meu cunho de provocadora, ele não estava a aproveitar exatamente nada se chamasse Cristina. Porque para ele, se calhar, estava a ser uma pausa espetacular. Se chamasse Cristina. Se fosses tu, não é? Sim, eu percebi. Eu percebi.
Final do ano, sei lá, né? Sei lá. Mas quem é que vai para um sítio daqueles, pergunto eu, no fim do mundo, onde tens que pegar no carro para rigorosamente tudo, Porque ele pode estar a dar compensar uma coisas. viagem para a Tailândia? Ele pode estar a compensar coisas diferentes das tuas. Tu estás a compensar o teu excesso de trabalho, o teu ritmo, quase esquizofrénico às vezes, a quantidade de coisas, o barulho de morar numa cidade, imensa coisa, não é? E ele pode Sim, estar à procura de claramente. outra coisa completamente diferente da tua. Por isso é que há amigos com quem tu irias de férias um mês e há amigos com quem tu não irias passar um fim de semana. Ok? É porque nós temos necessidades Ai, diferentes sim, sim, a expressar-se, não é? Nós estamos, sim. já sabes que eu tenho aquela teoria das compensações, não é? E que nós andamos a compensar para nos mantermos equilibrados, faz sentido, não é? Então, por vezes nós temos necessidades de compensar coisas diferentes. Por isso é que depois vêm as afinidades, porque as pessoas que nós temos mais afinidade são aquelas com as quais nós partilhamos a necessidade do momento. Faz sentido para ti? Epá, faz, mas continuo a achar que foi um desperdício de tempo e dinheiro daquela pessoa estar Tu num. continuas a achar que ele te incomodou. É sobre ti. Deixa lá o dinheiro Ai, dele. vamos voltar outra vez ao mesmo. Não, não Não, vamos, já não não vamos. voltamos, Não, não querida, não, vamos, já não não vamos. voltamos. E tu fazes pausas então? Esta pausa foi uma pausa já no limite? Não, 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 Ou. não, muito Ok. antes disso. Não, não, eu já não me permito chegar ao limite. Não, não, não. Aliás, tem muita piada porque estás a falar da organização dos tempos, porque de facto eu recomeço em setembro também, Uhum. mas para planear o ano seguinte. Ou seja, o meu último trimestre é de planeamento para o ano civil seguinte. Depois faço uma revisão do plano. Eu utilizo muito aquele PDCA. Quem faz os cursos comigo vê-me e aplica o PDCA da gestão da qualidade, Isso é os o quê? planos. PDCA, conta tudo. É uma metodologia que foi definida pelo sistema de qualidade já há muitos anos. Tem quatro etapas. É um ciclo e está sempre a correr, que é o Plan, que é precisamente o meu último trimestre do ano. É o Do, que é o primeiro quadrimestre do ano. Depois é o Control, que é o que eu faço ali entre maio, junho, não é? Quando eu digo que renasço, portanto estou a rever aquilo que planeei em setembro. Uhum, uhum. E depois é o ACT, depois é o ajustamento que se faz, não é? Para avalias os desvios, fazes ajustamentos para voltar a ficar no trilho, como é suposto. E agora Ok. já me perdi. Isto era tudo a propósito do quê? Eu acho que era a propósito do parar antes Não chegar de ao chegar limite. ao limite, sim. Porque depois de chegares ao limite é muito mais difícil de recuperar, pois em Ainda bem, causa não só o teu trabalho, mas a tua saúde, não é? ainda bem. E por acaso tem piada que nesta pausa que eu fiz do Portugal perdido, maravilhoso, fantástico. Uma das coisas que eu valorizei, para além das borboletas e das abelhas e daquele cheiro a terra, foi que eu acho que nunca tinha valorizado num hotel. Foi o colchão e as almofadas. Pá, eu parecia que estava deitada nas nuvens. Eu nunca me tinha apercebido desta forma tão presente o Tão contributo para o meu. consciente, não é? Sim. Opa, eu até mandei, olha, eu desfiz aquilo tudo, estive a ver as etiquetas e já mandei o mail para o fornecedor do hotel, eu quero isto na minha casa. Mas sabes uma coisa interessante? O que tu estás a fazer é um exercício que eu tenho andado a tentar fazer também diariamente, que é esta ligação mente-corpo. Porque eu, por vezes, estou cansada mentalmente e nem dou conta que também estou cansada fisicamente, né? Porque E isso eu já então, percebi, há um fio condutor, tanto quando nós estás somos cansada um. mentalmente ficas tensa, e quando ficas tensa estás com os músculos contraídos, isso naturalmente cansa fisicamente, Nós não somos um, não é? é? Então Tal e nós falamos qual. muito no trabalho, no cansaço físico e no cansaço mental, mas eles têm Não via existem. aberta de um lado para o outro, não é? Ó, Cristina, e como é que nós podemos relacionar esta necessidade de pausa com as nossas finanças? De duas formas, aliás, se calhar até de três. Uma é na estimativa dos proveitos, das receitas, não é? Porque se fazes pausas não faturas, ou então tens rendimentos passivos, que pode acontecer, Uhum, seja através dos investimentos, seja através de produtos que se vendem digitalmente, que não exigem necessariamente a tua intervenção.
Uhum. seja através da estimativa das despesas, não é? Porque se vais ter pausas, provavelmente vais ter despesas maiores. Por exemplo, eu tive a deslocação e em Portugal a gente só se desloca em autoestradas, não é? Que sai caríssimo o combustível, as portagens, o alojamento, as refeições. Portanto, diminuem as despesas, aumentam as receitas, e isso tudo tem que ser devidamente planeado. E depois também há outra coisa, de quando fazes pausa, não só deixas de trabalhar, como também deixas de registrar as tuas despesas. Portanto, tens que arranjar estratégias para não gastar mais do que aquilo que está incluído no teu orçamento. O que é que sugeres para Obviamente, isso? Para esse era isso que eu ia controle? dizer. Eu nestes dias não andei cá a preencher Excel nenhum, não é? Eu tenho aquela rotina, todas as semanas preencho o Excel. Deixa-me dizer que eu na semana anterior já não me apetecia e já não me obriguei, porque já estava mesmo a desligar. Nesta semana, obviamente, também não preenchi, mas o que é que eu fiz? Eu aloquei um valor e mantive dentro desse valor. Tirei tudo o que estava nessa conta, portanto, só ficou o dinheiro para essa semana, que é para não haver, ai, afinal, eu se conseguir ainda. Não, tirei tudo. Ficou só o dinheiro para essa semana, portanto, para o combustível, para as portagens, o alojamento já tinha pago e para as refeições. Epá, e correu Este é o meu bem. orçamento. Consegui libertar-me de tudo. Sim, consegui libertar-me de tudo. Portanto, eu tinha aquilo para gastar. Portanto, eu já sabia que se gastasse mais ao almoço, tinha que gastar menos ao jantar. Pronto, para caber tudo e não haver derrapagens. Acabou-se. É por isso que E eu estou a trabalhar conseguimos contigo, é cumprir. que nós conseguimos sempre, de alguma forma, ligar aqui as nossas áreas, que são tão distintas, mas ao mesmo tempo se encontram de uma forma tão interessante, não é? Não se encontram, elas estão sempre presentes, não é Claro, consciente. claro. Às vezes Por nós isso é é que que nós temos. compartimentalizamos. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Ó, Tal e Cristina, qual. porque também a pausa aumenta a nossa consciência, não é? E o nosso podcast chama-se Capital com Consciência. Eu, quando pauso, estou mais capaz, não é? De analisar, de entender, de tomar decisões. Que momento é que tu achas e como é que tu achas que esta pausa de reflexão, vamos lhe chamar, não é só a pausa do descanso, para a parte de pausa do descanso, que é aquela em que tu efetivamente precisas para o teu bem-estar, mas depois podes usar as pausas também para refletir, não é? Eu posso estar à beira da piscina ou dentro da piscina e pensar: olha, se calhar agora começava aqui a olhar para a minha carteira de investimentos e a alterar qualquer coisa, não é? Essa consciência, essa calma, essa tranquilidade ajuda-nos nestas decisões? Eu acho que essa reflexão não deve ser feita à beira da piscina, porque essa Hum. reflexão e essa tomada de decisão tem que ser feita com base em fichas de produtos, em taxas de rentabilidade, ou seja, tens que estudar o assunto. Pá, e não é à beira da piscina, Então, eu na acho eu. piscina decido que Também quero não estudar o funciona. assunto, é isso? Eu, à beira da piscina, decido os drivers dos meus investimentos, Ah, ok. quero investir no longo prazo. Agora, Uhum. se é no produto A ou no produto B, eu acho que já tem que ser em frente a um computador e eventualmente com alguém com quem possa bater bolas. Boa. Ou quero, se calhar, desviar o meu investimento para uma coisa que me dê esses rendimentos passivos. Portanto, em vez de alocar tudo no longo prazo, quero uma coisa que me comece já a dar retorno. E aí, Exato. por exemplo, o ETF deixa de ser acumulativo e começa a ser distributivo. Isso sim, esse tipo de coisas talvez. Agora decidir se vai para este ETF, ou se vai para aquele, ou se vai para um fundo de Pois, investimento, eu ou se não sei o quê. não estava a insinuar isso, estava a dizer que realmente pode ser um momento de reflexão de quero mudar alguma coisa ou está tudo bem assim, não é? Essa primeira fase da revisão, sim, pode ser É feita à mais beira nesse de. sentido, claro, obviamente, né? Sim. Ok. Tu tens que saber de onde vais e para onde vais. Isso tem que Isso, ser isso, um conhecimento permanente, não é? Não isso. dá. Tens que estar com. Isso é o que te dá conforto, não é? É o que te alinha com o teu plano de investimentos. Depois lá está, se é no produto A, se é no produto B, se é aqui, se é ali. Isso depois é a segunda fase. Claro, E a claro, terceira é como é que vamos financiar isso? claro. Tenho uma pergunta, ainda em relação um bocadinho ao tema, sobre o tema que estávamos a falar há pouco, que era esta ideia de eu tomo consciência que tenho a necessidade de pausar, mas eu não consigo planear isso em setembro. Eu não sei quantas vezes é que vou precisar de parar e tal, né? E se eu decidir que só paro em condições, se for à beira de uma piscina ou qualquer coisa parecida, como é que eu consigo incluir no meu orçamento
estes desvios, que são desvios, como tu dizes, que não são propriamente 20 euros que eu comprei um livro de qualquer coisa, não é? Ele só é um desvio se não tiver previsto no orçamento, primeiro ponto. Segundo ponto, tu começas a criar, tu tens padrões na tua vida Ok, ok. e nós que já somos adultos, e já temos as vidas relativamente estabilizadas, os padrões repetem-se e aí é por isso que eu gosto tanto de estatística, não é? E quando os padrões se repetem, tu já consegues prever em setembro que vais precisar de uma pausa, sei Em lá, e maio. aproveitas as pontes Uhum, em maio, uhum. na Páscoa, se bem que o que eu aconselho é ir sempre fora das multidões, ou seja, obviamente que os fornecedores destes serviços tentam maximizar o seu retorno, não é? Portanto, quando há mais procura, aumentam os preços, é tão simples quanto isto, é sempre assim. Portanto, se tu com planeamento, se tu já sabes que em maio ou em junho vais precisar de uma pausa, hum, se comprares em setembro, compras muito mais barato. E podes Ah, comprar nesse sentido, pois, logo, nesse sentido. e podes comprar logo com cancelamento ou com alterações grátis, estás a perceber? Não, não precisa, aquilo não é nenhuma fatalidade. Só para a morte é que não há solução. Para tudo o resto nós conseguimos Claro. encontrar. Por exemplo, eu fiz um post muito engraçado e tenho uma parceria muito engraçada com a Marta das Viagens. E ela costuma dizer que as viagens para o ano seguinte, foi uma dica que ela me deu, as viagens para o ano seguinte compram-se na Black Friday do ano anterior. Portanto, em setembro começas a estudar o destino, estás a ver? Compras na Black Friday e ela até costuma dizer, e podes oferecer à tua família no Natal. E no verão Cristina, vão mas como todos é de que eu, que férias. planeio os meus dias no dia anterior, consigo fazer uma coisa dessas? Porque uma coisa, porque tu tens vários níveis de planeamento e tu sabes disso até das aulas, tu tens a estratégia, tens a tática e tens a operação, certo? Sim. Isto, aquilo que parece assim uma coisa dos gurus da gestão, nós aplicamos no dia a dia, certo? Não é mais, não é nada mais, nada menos que os objetivos de longo prazo, médio prazo e curto prazo, certo? Porque o transversal a isto tudo são pessoas, não é? Tal e qual. E os Exato. padrões de comportamento e de necessidades e como é que vais satisfazer essas necessidades, não é? Por exemplo, uma amiga minha vai agora para um hotel em Portimão fantástico, o hotel é maravilhoso, conseguiu um preço brutal porque comprou aquilo no início de dezembro do passado, que ela já sabe que nos feriados de junho ela quer passar aquela semana Fora. tal e qual, Ok. tal e qual. Isto E faz depois ainda faz mais a sentido. viagem grande dela em setembro, desculpa, no início de setembro. Porque Pois. já não tem filhos, porque os filhos, pronto, e então é quando os putos vão todos para a escola e os preços baixam, abruptamente, que ela aproveita e faz a viagem grande dela, não é? Nós já arriscámos isso, acho que foi, não sei se foi no ano passado, foi há 2 anos, que a minha filha mais velha chegou no dia antes de começar a escola. Exatamente por isso, porque naquela semana de preparação, que te digo que andámos um bocadinho às aranhas, porque pronto, depois esta burocracia em Portugal é a loucura, mas realmente era brutal. Não, eu não digo metade do preço, mas era menos um terço consideravelmente. E então faz muita diferença Se nessas conseguires poupanças. adiar uma semana a partir de 15 de setembro, mais barato fica ainda, não é? Pois, mas isso é, para mim ainda é impossível, não é? Pois, pronto. Mas sim, mas entendo o que estás a dizer porque de facto faz todo o sentido. E é esta noção de planeamento que nós deveríamos começar a treinar, não é? Porque de facto, Mais aquela. do que antes, eu até ia um bocadinho antes. Porque tu Hum, antes de planear tens que identificar os padrões, não é? Identifica os padrões. Depois de identificar os padrões consegues planear, porque planear sem padrão depois aquilo corre mal, não é? claro, Imagina, claro, claro, marcas, claro. pronto. Sim, padrões são padrões. Uma das coisas que eu faço com as pessoas a quem dou apoio é exatamente esta identificação de padrões. Mas eu levo muito para esta questão de mais emocional, não é? Normalmente quando acontece isto, a seguir vem, não é? E há este padrão de comportamento que na verdade é transversal ao que tu estás a dizer, não é? Nós tendemos a repetir, não é? Tendemos a repetir, e sabes uma coisa que eu já reparei, é quando tu sabes os teus padrões e planeios, por exemplo, eu já tinha esta fuga marcada há algum tempo, porque precisamente eu já sei, revejo em maio, que eu trabalho muito no primeiro semestre do ano, e portanto eu vê-se perfeitamente nos outros episódios, eu já estava desgastadíssima. E tu verbalizas isso, inclusive.
Mas tinha aquele, mas sabia que eram mais 15 dias e eu ia para ali. E Exatamente, aquilo é exatamente. maravilhoso. Portanto, tu até aguentas, aguentas, não te deixas ir tanto abaixo, porque sabes que o descanso está à espera. Porque tens o objeto brilhante lá à frente, Tal e qual. né? E depois tem piada, como eu já, lá está, os meus padrões, como o verão depois me custa a passar, porque eu marco as minhas férias em setembro, estás a ver? Depois vou marcando escapadinhas em maio, em julho e agosto e setembro já é loucura, não Exatamente. é? Pronto. E assim vou-me aguentando. Estava aqui a ver uma coisa muito interessante que eu não sei eu acho que tu sabes, mas não sei se as pessoas que nos ouvem sabem disto. A minha formação inicial é em Biologia e Geologia. E devo-te dizer até que antes de seguir a carreira da Biologia mais especificamente, uma das minhas disciplinas favoritas chamava-se Geologia Geral, que é entender, no fundo, o que é isto que acontece à nossa volta, que Isso é das propicia pedras. rochas, menina, rochas. Ainda me pago com esse nome, ainda me pago. Então, e estava aqui a procurar para confirmar aqui que eu já não tinha a certeza, mas repara numa coisa tão interessante. A geologia tem um princípio que se chama o princípio das causas atuais, que afirma, de forma direta, que os fenómenos geológicos do passado devem ser explicados pelas mesmas causas e leis naturais que observamos a atuar no presente. Ou seja, quando nós compreendemos padrões, lá está, também na geologia, ou seja, isto não é só com as pessoas, também é com as pedras. Quando isto acontece, normalmente, quando acontece uma coisa, vai acontecer outra. É tão interessante porque a natureza, no seu todo, ela é feita de padrões. E é quando nós os identificamos que conseguimos criar este princípio das causas atuais, que é, se isto está a acontecer, tal como aconteceu no passado, provavelmente vai voltar a acontecer aquilo. E é exatamente o que nós estamos a falar aqui, não é? É muito Tal e interessante qual. como este conceito é transversal a tudo o que é, no fundo, universo, diria eu. Não somos só nós, mas também o que não é vivo tende a ter este tipo de padrão, não é? E é muito interessante pensar nisso. E dá algum conforto, não é? Porque, como Dá tu dizes e previsibilidade. bem, exatamente, dá previsibilidade. Então, isso, para quem precisa de segurança, não é? De segurança e de algum tipo de tranquilidade associada, esta identificação de padrões, seja na parte das finanças, seja na parte emocional, seja na parte física, ora, eu já sei que quando começo a sentir as minhas costas não sei o quê, a seguir vai descambar. Então é o momento de eu parar. Quando eu sei que estou a começar a ficar perdida, já não sei muito bem o que é que se passa com o meu dinheiro, é a altura de parar e de ir. Quando eu sinto que já estou emocionalmente incapaz, a minha bateria social está completamente acabada, está nas lonas, eu tenho que parar. E é aqui que a pausa é tão importante, não é? Que é parar para. Eu diria, eu tive estes dias todos sem computador e só fiz coisas que me deram imenso prazer. Permiti-me isso. E tu na altura até acompanhaste, não é? A agenda desta pausa tive sempre em movimento, mas só fazer coisas que me deram imenso prazer, com pessoas, com locais, com refeições. Epá, foi mesmo permitir-me ter aquele prazer imenso, e não estamos aqui a falar de fortunas, nem pouco mais ou menos, não é? Pá, só o simples facto, e nós já tivemos esta conversa, de estarmos com pessoas com quem nos sentimos bem e podemos desligar os filtros e podemos petiscar e podemos ver qualquer coisa e estar ali na conversa e gargalhar horas sem fim, serve de pausa, não é necessário sequer fugirmos para um hotel no É fim do mundo. claramente, eu partilhei contigo que tinha tido um desses momentos e aproveito para já para agradecer aqui aos meus amigos o, o dia, o momento tão bom e tão genuíno que eu tive uma semana muito desafiante, tive muito trabalho e eu estava exausta, mas tive um boost de energia positiva com estes momentos que se partilham, não é? E é muito interessante aquilo que estavas a dizer, Cristina, porque pausar nem sempre é parar. Não, de todo, de todo. E esta questão de nós olharmos para o movimento, portanto, tu dizes-me, eu estive sempre em movimento, mas agora vou-te perguntar, consegues perceber que a tua velocidade era extraordinariamente mais baixa?
se consigo perceber que a minha era. Sim, eu percebi-me disso perfeitamente. Até eu levei uma manhã inteira para fazer as malas para voltar para Exatamente. casa. Que às vezes as pessoas, quem se assusta muito com isto do parar, porque há pessoas que têm medo do parar, acham que o parar é um estancar, é um retrocesso. Então, esta atualização da mentalização, não é? Da mentalidade, para a pausa que pode ser só uma diminuição da velocidade, não quer dizer que haja aqui uma velocidade igual a zero, não é? Pode haver só aqui eu fazer as coisas com outra, Tempo. outra. Nem é só com tempo. Eu estava aqui a pensar na palavra porque eu Não é queria tempo, é aqui. outro tempo mesmo, ou seja, não Outro é tempo, outro exatamente. tempo. Exatamente. É o permitir-te ir ao teu tempo. E libertar a mente. Eu achei muita piada e estou-te a dizer isto porque eu Exatamente. tive muita consciência quando estava a fazer a mala, que é uma coisa relativamente simples, eu não mudei durante o mês, não é? Quer dizer, portanto, e até utilizei aquele método Sudoku que a Mónica Alice publicou, e eu agradeço-lhe, porque de facto consegui fazer não sei quantos outfits com 9 peças, foi Engraçado. brutal. Sim, funciona mesmo, deixa-me que te diga. Um, e ao mesmo tempo que fiz a mala, interrompi para isto, interrompi para aquilo, interrompi para o outro, e por isso é que levei uma manhã inteira a fazer a mala, não é? Mas aquilo soube-me pela vida, portanto, consegui Desfrutaste. fazer tudo. Sim, com as janelas escancaradas, continuar a ouvir os passarinhos. Pronto. Consegui fazer tudo com tempo, com boa disposição, com piadas pelo meio. Foi muito bom. Sabes que esta, Muito bom esta mesmo. palavra do desfrute é de facto uma coisa que eu fui aprendendo. Eu nunca liguei a esta palavra, até porque Desfrutar. desfrutar. É curioso, porque esta palavra até tinha para mim uma conotação negativa quando eu era mais nova. Ahm, Porquê? e são crenças. O dar só desfruto tinha outra conotação. Para as pessoas que me rodeavam, diria eu, não tanto para mim. Mas olho para esta palavra agora com outros olhos, completamente. Tal como olho para a gratidão. Aqui imensas palavras que eu mudei um bocadinho a minha visão. Mas ia dizer que esta questão do desfruto é muito interessante, porque nós podemos tornar a tarefa mais aborrecida, desfrutável. E quando nós temos esta capacidade de a Ai, adequar às à vezes depende dos nossa. contextos, pá. Pô, se a Não, tarefa claro. é mais aborrecida e desfrutável, depende muito dos contextos. Mas depende muito também da tua crença, porque se tu achares que ela não é Obviamente, desfrutável, ela não vai obviamente, ser, não é? obviamente, obviamente, sim. Mas, por exemplo, há coisas que eu não gosto de fazer. Eu, por exemplo, detesto tirar a louça da máquina. Prefiro pôr a louça da máquina do que tirar a louça da máquina. Mas se eu estiver a fazê-lo à minha Música. velocidade, com música e a cantar em altos berros, epá, é mais ok do que se estivesse ali. Lá estou eu a tirar a louça da máquina outra vez, que eu odeio isto. E entras ali nesta catadupa, não é? De pensamento. Por isso. Uma questão de organização, não é? Por exemplo, Não sei se é só eu não organização. tenho louça de máquina, eu cozinho. É uma questão de organização depois em casa, não é? Não sei se é só organização. É a forma como tu encaras a tarefa. Entendes? Não Ah, é sim, só, não é também, só teres obviamente. tempo. É a maneira como Eu vou-te tu. explicar o que é que me fez confusão. É que isso é uma tarefa que é delegável, não é? Agora, se eu focar numa tarefa que não é delegável e que é minha e tenho que a fazer e tenho que a fazer mesmo, pois obviamente que se a fizer encarando pelo copo meio cheio é muito mais fácil, não é? É isso, é isso. Eu falei nisto da louça da máquina, claro Mas que sabes que a minha ela. cabeça vai logo para a eficiência. Não, sabes que a minha é delegável também, não é? Eu também posso fazer, mas muitas vezes tenho que Claro ser que eu a sim, fazê-la porque, por situações várias, claro que sim, calha-me a claro que mim, sim. não é? Mas quem Claro diz que isto e sim. de outras coisas que eu não gosto de fazer, mas que de alguma forma as posso encarar de uma forma menos negativa, menos pesada. É mais por aí. Tem que ver com a maneira como nós decidimos encarar as coisas. Uhum. E é muito engraçado, eu ia pôr as minhas filhas agora, distribuí-las pela manhã com greves e coisas do género, que isto tem sido assim um ano complexo. E íamos as três a conversar e eu dizia-lhes que esta importância de nós olharmos para as coisas e não vemos só o negativo, não é? E não Ai, sem vermos dúvida. só. E Em então, tudo, em e, en- tudo. e então eu digo-lhes muitas vezes que tudo é bom e mau.
ou bom e com uma aprendizagem lá no mau e com uma aprendizagem lá no meio, não é? E então é a capacidade que nós temos de não entrar naquela espiral de isto é uma porcaria, isto correu mal, a minha vida não sei o quê, não é? É a capacidade de, ok, isto não foi fixe. E o que é que me trouxe? Né? E é muito esta questão também de, ok, eu não gosto de pôr a louça na máquina, mas o que é que eu posso aproveitar para fazer ao mesmo tempo, que até me pode libertar, porque não Olha, é. ouvir o podcast. Ouvir podcast, por exemplo, é uma coisa que eu faço imenso, porque, por exemplo, hum, não exige aquela concentração brutal de que tu tens de estar ali, né? Eu nesta fase já nem música consigo ouvir, nesta fase do ano eu já tenho que estar aqui a olhar e com silêncio a toda a gente, até os meus gatos aqui a passar me incomodam, né? Mas ali não, eu não preciso estar com a minha atenção alocada àquilo, só para não partir a louça e a arrumar no sítio certo. Mas então posso ter outras coisas, não é? Eu lembro muitas vezes que durante o meu doutoramento passei muitas horas num microscópio. E como era uma tarefa está a faltar a palavra, muito igual. Minuciosa. Não, muito igual. Era Viva. contagens. Primeira, hum, sim. eu ouvia podcasts ao mesmo tempo. E isto trazia-me ali uma leveza associada ao aborrecimento associado, né? Havia aqui as duas coisas e que, em compensação, não foi negativo. Entendes? Cristina, estamos a Uhum. acabar, mesmo aqui o nosso tempo está a terminar. Devíamos. Queria propor-te, ou convidar-te a trazer o nosso TPC desta semana. Não me lembro o que era. Então, nós tínhamos falado, eu por acaso deixei aqui escrito, que eu também não me ia lembrar, mas a pergunta que a Cristina queria fazer-vos era: tens consciência da tua necessidade de fazer pausas? E como é que as Obrigada. fazes? De nada. É por isso que nós somos uma equipa, minha querida. As coisas funcionam Obrigada, mesmo assim. querida. Olha, um beijinho para ti e boa semana para todos e até breve. Sim. E boas pausas. E Adeus. boas, merecidas pausas. Até para a semana.